Desde 1930, pelo menos, a gente sabe que ali na região que depois seria Israel e Judá, havia um culto muito antigo a uma deusa chamada Atirat, no Ugarítico, ou Ashertun, Ashirta, ou Asherá, como depois entrou no hebraico, que era a deusa mãe de todos os deuses, era a esposa do deus principal, né, do deus criador, do deus supremo. E eu digo 1930 porque foi aí que foram encontrados os textos de Ugarit, né, onde hoje é a Síria, mas depois disso muita documentação adicional foi encontrada sobre essa deusa Asherá, inclusive algumas inscrições que trazem o nome dessa deusa ao lado do nome de Yahvé, né, ou Javé, o deus tutelar de Israel e Judá. Os principais exemplos disso são a inscrição de Khirbet el-Kom, que foi encontrada na década de 60, e os cacos de cerâmica, ali, o vaso de Kuntilet Ajrud, que foi encontrado em 1970, né, na década de 1970. E nesses documentos a gente encontra ali uma bênção de Yahvé e sua Asherá. Esses dados arqueológicos hoje são interpretados majoritariamente pelos historiadores e arqueólogos como um indício de que, de fato, Yahvé foi cultuado ao lado dessa deusa, né, e compreendido como esposo dessa deusa, pelo menos por parte das pessoas que adoravam Yahvé ali naquela região de Israel, Judá e redondezas. E alguns já argumentaram, inclusive, que essa figura, essas duas figuras, na verdade, que aparecem no vaso de Kuntilet Ajrud, seriam, inclusive, representações justamente de Yahvé e de Asherá. Mas eu fiz uma live recentemente aqui no canal chamada O Iceberg da Bíblia, em que eu argumentei contra essa ideia e algumas pessoas pediram para eu expandir um pouco mais essa reflexão. Então o que eu vou fazer aqui é pegar, na verdade, um trecho da aula lá sobre Asherá do curso Deus entre Deuses e colocar aqui para mostrar essa ampliação do argumento, porque lá eu expliquei em mais detalhes, né? Mas antes de começar, claro, esse vídeo tem o apoio da Insider, como sempre aqui no canal, né? A Insider, vocês já conhecem, a camiseta que não desbota, não precisa passar, tem tecnologia anti-odor, é realmente excelente. E o primeiro link, o primeiro comentário fixado e também na descrição vocês encontram a forma de acessar o site deles lá e colocar o cupom ESTRANHA, que dá descontos especiais lá no site. Às vezes já tem descontos no site com o cupom aqui do canal ESTRANHA. Vocês conseguem acumular ainda mais desconto lá. Então depois não deixe de acessar o site da Insider, ou, na verdade, se tiver no computador aí, já abre uma aba da Insider, deixa aí para acessar depois que acabar o vídeo e conheça lá as peças da Insider se você ainda não conhece, beleza? Mas dito isso, então vamos lá para a análise das imagens do vaso de Kuntilet Ajrud. Vamos só observar que realmente o nome Javé e o nome Asherá estão presentes no mesmo documento e, por causa disso, muitas pessoas, inclusive, apontam para essas duas figuras como sendo referências a Javé e Asherá. Só que, já dando um spoiler aqui, né? Essa ideia, ela na verdade carece de méritos metodológicos, né, e empíricos mesmo. Quando você compara com outros dados que nós temos de cultos na região, é muito mais fácil entender essas duas representações como uma referência ao deus Bes, que é esse deus egípcio muito popular na região de Canaã. A gente tem, inclusive, aqui figuras de Bes que foram encontradas em sepultamentos israelitas. No caso aqui, Laquish, né? É a cidade aqui mais em Judá, na verdade. Essas pessoas faziam seus sepultamentos usando imagens como Bes, que era um deus que afastava o mal, né? Um deus apotropaico, como se diz no termo técnico, que afasta o mal, que protege os partos, era um deus dos lares, né? Para proteger a casa também. Então esse deus ele era muito popular em Canaã, em Israel, Judá, para além do Egito, e por isso não seria estranho encontrar essa figura representada aqui no vaso de Kuntilet Ajrud, que inclusive está bem próximo do Egito, né? Está na Península do Sinai. O Egito está logo ali. E o Egito dominou aquela região também durante um tempo, né? Então a gente tem essa representação aqui que lembra muito mais Bes, inclusive quando se vai para essa parte aqui, né? Então vamos de cima para baixo, né? A gente tem esse penacho representado aqui que lembra muito essa estrutura aqui. Nessas duas o penacho caiu, né? Foi quebrado. Vocês veem que, ou soltou, né? Vocês veem que tem até um encaixe nesse caso aqui, de onde o penacho deveria estar. Aí passando para o rosto dele, é uma espécie de coroa, né, esse penacho. Passando para o rosto dele, tem as orelhas bastante em destaque, você tem os olhos afastados, o nariz com a narina inflada, né, bem marcado, aqui também em Ajrud, e a barba, né, presente aqui também nas imagens, nas outras imagens de Bes. E o corpo dele, na figura de Kuntilet Ajrud, é pintadinho nas duas formas, né? Ah, claro, deixa eu dizer também que são provavelmente duas formas, uma feminina e uma masculina de Bes. Bes era representado como masculino e como feminino,
E no caso aqui, essa tem aparentemente seios, né? Então pode ser uma forma feminina de Bes. Mas com esse corpo pintadinho aqui, isso pode ser uma referência às pintas do leopardo, que era um manto usado por Bes, né? No Egito, você tem várias representações. Se você pega o Livro dos Mortos, por exemplo, as cenas do Livro dos Mortos, você tem lá os sacerdotes aparecendo, fazendo certos rituais, e esses sacerdotes usam um manto de leopardo, igual esse de Bes. Então Bes também usa um manto de leopardo, e essas pintinhas podem ser justamente as pintinhas do leopardo. E essa parte de baixo, que às vezes alguns imaginaram poder ser o pênis dessa figura, talvez alguns falam até no pênis, uma representação do pênis de Javé, mas de novo, isso que não parece uma representação de Javé e não parece nem sequer ser um pênis, né? Porque quando a gente pega as figuras de Bes, a gente vê que o manto de leopardo ele desce, a cauda do leopardo que faz parte da pele dele, né? Desce e faz aqui, projeta um rabo, uma cauda atrás do corpo do deus, né? Não é a cauda do deus, é a cauda do leopardo que ele usa como vestimenta, e ela está pendente aqui por trás da figura. Então, pode ser também um pênis, porque Bes é representado às vezes com o pênis também, indicando uma questão de fertilidade, mas pelo desenho aqui me parece realmente mais plausível que isso seja uma referência ao manto de leopardo representado aqui também. Mas assim, tá, se esse não é Bes, só já que isso aqui apareceu na imagem também, a gente encontra em sepultamentos em Laquish, né? Aqui de novo, a 50 quilômetros, um pouquinho mais de 50 quilômetros de Jerusalém, a gente encontra em Laquish, em tumbas judaítas, né, óleos de Horus, que é outro símbolo também do contexto funerário egípcio. Então, para falar também dessa questão da permeabilidade de culturas, como é que coisas que a gente considera tipicamente egípcias estão presentes na vida, materialmente e imaterialmente, dos judaítas e israelitas também. Alguns poderiam argumentar assim, mas essas duas figuras estão logo embaixo do nome Javé e Asherá, por que alguém faria uma imagem de Bes, né? Não está escrito Bes no texto, está escrito Javé e Asherá. De fato, está escrito Javé e Asherá, mas o texto ele não precisa de uma imagem que o ilustre e a ilustração não precisa de um texto que a descreva. Não é necessário, de forma alguma, imaginar que todos esses desenhos e inscrições tenham sido feitos por uma só pessoa, num mesmo contexto, com uma mesma intenção, formando um quadro coerente, né? Pelo contrário, os estilos artísticos presentes no vaso são diferentes, e eu não sei por que alguém que escreve um texto desenharia por cima desse texto, ou alguém que faz um desenho escreveria por cima desse desenho, né? Há uma sobreposição entre texto e desenho que me parece indicativo de que não foi a mesma pessoa que fez tanto o texto quanto o desenho, né? Então, o fato de não estar escrito Bes não significa que Bes não esteja presente figurativamente, e o fato de estar escrito Javé e Asherá e essas serem as figuras mais próximas da inscrição também não aponta que essas duas figuras sejam Javé e Asherá. Não são conclusões de forma alguma necessárias. Então, assim, mas onde está Asherá? Será que se essas duas figuras não são Asherá, alguma outra figura que pode ser Asherá? E a resposta é sim, pode haver uma representação de Asherá aqui. A primeira delas, indo da mais fraca para a mais forte, a primeira delas é essa figura, que é uma deusa, provavelmente, sentada aqui num trono. E esse trono ele é típico, essa imagem, né, da deusa de lado, sentada num trono, é típica de regiões da Síria. A gente encontra pingentes aqui do século XIV, século XIII a.C., então muito, muito antigos. É uma iconografia, é uma forma de arte, uma representação muito tradicional, que se mantém por muito tempo. A gente encontra ali em Kuntila e Tajurut, lembra muito, né? E você tem esse trono, inclusive, em que a base do trono ela parece uma pata, como eu estava dizendo, representando um animal, né? Então você tem essa patinha aqui, esse trono meio animal, que representa uma deusa ou uma rainha, provavelmente uma deusa mesmo. Então, o William Dever, que é um arqueólogo muito importante, ele escreveu um artigo específico sobre isso, falando sobre essa deusa, sobre essa imagem possivelmente ser Asherá. Ele argumenta, eu não acho que os argumentos são tão fortes assim, mas é uma possibilidade, porque a gente tem outras imagens que, para mim, remetem mais fortemente a Asherá, que o William Dever também aponta como possíveis representações da deusa. E outros autores também, né? Uma delas é essa, então aqui, ó, agora a primeira figura está aqui, a segunda figura é essa aqui. É uma vaca amamentando. É muito comum a imagem da vaca sagrada e a vaca com uma referência à deusa mãe, à deusa nutridora. Então, Hathor no Egito é a vaca sagrada, Nisum na Mesopotâmia, a mãe de Gilgamesh, é chamada de vaca sagrada. Então você tem deusas associadas à fertilidade, deusas mãe,
frequentemente representadas como vacas. Então, possivelmente, Asherá, como uma deusa mãe, pode estar representada nessa forma de vaca, que faz todo sentido, inclusive, quando a gente considera que El era representado, o esposo, né, de Asherá, era representado como um touro. E aqui, esse aqui é um outro objeto, tá? Só para mostrar que também isso é um tema recorrente na arte dessa região. Então, a gente aparece em Kuntilit Ajrut, mas não é o artista inventando o que deu na cabeça dele, ele parte de um repertório disponível culturalmente para ele ali, que a gente encontra outros exemplares como esse, do mesmo tipo de tema. E, finalmente, para mim, esse aqui é a imagem mais forte associada a Asherá, que é a árvore, né? Isso aqui está no outro lado lá, aqui, ó, nessa parte aqui do vaso, a gente encontra uma árvore estilizada, e essa árvore ela tem os íbexes aqui em volta dela, né? Essas cabras selvagens em volta dela, da mesma forma que lá a gente encontrou aqui, né? A árvore estilizada e os íbex. E também, lembra da figura do leão? O leão também aparece aqui debaixo da árvore, como se ela pisasse o leão, como se ela domasse, mostrasse a sua superioridade diante desse animal que é indomável para a maioria de nós, né? Então, domar o leão, o tema do deus ou deusa, que é senhor ou senhora das feras, é muito comum nesse contexto também. Então, a gente tem aqui a árvore ladeada pelos íbex, domando ou sobre o leão. Então, isso aqui tem uma rima muito forte com o vaso de Laquish, com o pilar de Laquish, melhor dizendo, o vaso de Kuntilit Ajrut, né? E mais interessante ainda é que a gente já começa a montar o quebra-cabeça. Isso é fascinante, né, na arqueologia. Quando a gente encontra uma coisa isolada dessas, a gente fica totalmente perdido, né? Pode ficar totalmente perdido. Então a gente precisa de outros dados, e aí a gente vai triangulando esses dados que são em si, todos eles muito precários, mas um vai fortalecendo o significado, né? Vai solidificando ali certos significados um dos outros. Então, corroborando, né? Uma evidência vai corroborando a outra. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma taça, né? Basicamente, um cálice de Laquish, mais uma vez, aquela cidade, e a gente tem o tema dos dois íbex, e no centro dele, em vez de ter uma árvore, tem um triângulo com pintinhas. O que é esse triângulo com pintinhas que substituiu a árvore? É o triângulo púbico que a gente encontra. Aí a gente pega o outro material para ir fazendo essa triangulação. A gente tem esses pingentes, né, ou colares, né, de ouro encontrados ali também na região, em Tel El Ajun, que tem a deusa com o penteado característico de Hathor, a deusa egípcia mãe, que é chamada de Kutshu também, que é um nome de Asherá lá em Ugarit, e ela tem os seios à mostra e o triângulo púbico, né, a região aqui da virilha, né, a parte da vulva propriamente, e mas isso é estilizado na forma do triângulo púbico. Então a gente encontra essa possibilidade de representar intercambiavelmente a deusa por meio ou da árvore ou do triângulo púbico. Você pega aqui ou a árvore com os íbex ou o triângulo com os íbex, mas o referente, a ideia que está sendo comunicada aqui, o que deve estar sendo evocado aqui é a mesma coisa, por meio de imagens diferentes, mas é o mesmo referente, que é a deusa mãe Asherá. Né? E interessante também que a gente pode pegar umas evidências egípcias, né? De novo, Egito está conectado com esse, né? Pode parecer aleatório, mas você está pegando um negócio lá do Egito, é outro contexto. Não, não é outro contexto. O Egito está o tempo inteiro numa relação de interpenetração cultural ali com a região de Canaã. E no Egito a gente encontra o tema da árvore que amamenta o faraó, no caso aqui Tutmoses III, sendo amamentada pela deusa mãe, que é representada na forma de uma árvore com um seio. Então, a questão dos seios, os seios evidentes, né? Aqui a gente não vai encontrar exatamente, mas a gente vai encontrar depois nas estatuetas pilar judaítas. O seio sendo oferecido é fundamental, como uma imagem da deusa nutridora, da deusa mãe. A árvore, como também um símbolo de fertilidade, de generosidade em dar os frutos, né, de frutificar, de reproduzir, né, tudo associado a essa capacidade feminina, né, da reprodução e da amamentação, também é fundamental, da nutrição. Então, são temas que a gente encontra, às vezes, isolados, né, em um vaso, numa parede, num pingente, e às vezes a gente encontra isso tudo misturado.
E aí, eu não sei se vocês ficam fascinados com isso, mas assim, toda vez que eu passo por isso, eu vejo assim, como é bonito, né? Esse trabalho da arqueologia que exige muita paciência, mas quando você vai encontrando esses materiais e conseguindo fazer a triangulação, como é satisfatório, né? A gente encontra aqui uma figura que é a deusa mãe encontrada em Israel, na região de Erevadim, e ela tem todos esses temas representados nela. Então, nesse caso aqui, o artista foi bem generoso, usando todo o repertório simbólico numa única produção concreta, né? Então a gente tem essa imagem e ela tem o cabelo, que faz aquela voltinha, né? Típico daquela, como eu disse, a peruca aqui de Hathor, né? O cabelo de Hathor, que é essa forma aqui que a gente vai analisar depois também. Mas a gente tem esse cabelo, a gente tem a lua, que também é um símbolo do feminino muito recorrente, a gente tem os seios amamentando duas figuras, provavelmente os gêmeos do panteão daquela região, né, se a gente considera que é Asherá, ela estaria amamentando Shahar e Shalim, que são o amanhecer e o entardecer, e ela aponta aqui para a vulva, né, então aqui já não é o triângulo púbico estilizado como é aqui, mas é a vulva que não tem nada de erótico, né? Algumas pessoas eu já vi pessoas que pegam essas imagens para falar de uma erotização, de uma vulgaridade, de uma pornografia dos cultos de fora, do lado de fora de Israel, dos cultos dos idólatras de Israel. Não tem nada de conteúdo pornográfico nisso. É um corpo feminino, né? Com as suas capacidades ali especificamente femininas de reprodução e de nutrição acentuadas, porque isso era muito valorizado por razões evidentes, né? Sem seios nutridores e sem o sistema reprodutivo feminino, a gente não existiria a humanidade, né? De nenhum povo. Né? Então a gente tem aqui a vulva destacada, os seios destacados, e na perna dela a gente encontra o tema de novo da árvore e dos íbexes, né, das cabras selvagens. Então, assim, aqui nesse objeto a gente tem a síntese desse imaginário todo. E aqui, só para um último exemplo dessa questão das representações da deusa mãe, a gente encontra também uma figura que tem o cabelo tradicional, os seios à mostra, o triângulo púbico estilizado, montada no leão, né, domando, superior ao leão, e ela tem também, mais interessante ainda, nomes escritos em volta dela em egípcio, né, que são os nomes Kudshu, que é um nome semítico, né, que era utilizado para Asherá, a sagrada. A gente tem o nome Anat, que é uma filha de Asherá na mitologia ugarítica, mas são duas figuras que se identificam também em outros textos como se fossem a mesma deusa. E a gente tem Astarte, que é uma deusa fenícia, originalmente, que tem uma relação muito forte com a Ishtar mesopotâmica. Então são nomes também de deusas associadas à fertilidade, de deusas de uma elevação muito grande cultural, e todos esses três nomes são associados a essa figura, como se essa figura representasse as três, ou como se os três nomes representassem uma só essência, que é essa deusa com características tipicamente femininas exaltadas aqui, né? Então, assim, beleza, a gente discutimos o Kuntilet Ajrud a partir do próprio vaso, e também de outros elementos, né? E ressalto, né, só para lembrar, porque a gente ficou muito tempo nisso, mas para lembrar que o ponto fulcral aqui desse vaso é que a gente encontra Javé e Asherá associados diretamente nessa inscrição. Né? Então é possível imaginar, inclusive eu acho que a conclusão mais lógica, mais fácil, mais imediata, que pelo menos para quem produziu esse vaso, em Kuntilet Ajrud, Javé e Asherá eram muito próximos. Por que não pensar em marido e mulher, que era a conformação típica de El e Atirat, era a conformação de Amorru e Ashertum, e por aí vai. Né? Então, o Deus Supremo é sempre o marido da deusa Mãe Suprema, porque seria estranho para alguém nessa região que adora Javé adorar também Asherá como a sua consorte, né? A sua esposa. Bom, para esse vídeo é isso. Eu vou colocar as referências, como sempre, na descrição aí. E, claro, fica o convite para conhecerem o curso Deus Entre Deuses, também de onde veio esse trechinho dessa aula sobre Asherá. Beleza?
E é isso, nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!